O Real Madrid, que há 2 anos não conquista os principais títulos da Europa, vem com tudo para essa temporada. Já gastou grana com muitos reforços de nome e ainda pretende gastar muito mais. Mas é tanto jogador de peso nesse time que a gente se pergunta, será que vai ter espaço para todos eles? Será que essa não é uma nova edição daqueles galácticos lá dos anos 2000? Ou será que dessa vez vai ser diferente? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, então se liga aí. Não é de hoje que o Real Madrid faz mudanças e contratações a peso de ouro para tentar melhorar os seus resultados dentro das competições. E para quem tem mais de 35 anos, assim como eu, provavelmente já deve ter visto o Real Madrid lá dos anos 2000, que tinha no seu elenco nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno, Zinedine Zidane, Luís Figo, David Beckham e na lateral esquerda ainda tinha o Roberto Carlos, ou seja, era tanto jogador bom que logo essa equipe ganhou o apelido de Os Galácticos. Era um time montado para ganhar tudo, mas só que não foi bem assim que aconteceu naquela época não. No começo, até que deu certo. Dos anos 2000 ali até os anos 2003 conseguiu ganhar 7 títulos, sendo que desses 7 títulos, os mais importantes foram a Champions de 2002, o Campeonato Espanhol de 2001 e também o de 2003 e o Mundial de Clubes de 2002, que agora é chamado de Intercontinental devido ao novo Mundial de Clubes que a FIFA implementou. Mas daí pra frente foi só ladeira abaixo. Porque, depois disso, o Real Madrid ficou sem ganhar nenhum título durante 3 temporadas seguidas, mesmo tendo os melhores jogadores no elenco. De tempos em tempos, o Real Madrid parece que repete essa mesma fórmula: comprar jogadores que estão se destacando no momento e povoar o elenco de vários craques. E parece que é assim que está acontecendo novamente. Até porque dinheiro para isso não falta dentro do Real Madrid. Na última temporada, o time bateu o recorde de faturamento com cerca de 1 bilhão e 200 milhões de euros chegando dentro dos cofres do Real Madrid. O Real Madrid não para de investir em contratações e renovações. E como vimos na época dos Galácticos, isso nem sempre dá certo. Só que não dá pra gente bater o martelo e dizer que o Real Madrid é um clube que não tenta melhorar, porque nas últimas temporadas, olha só a quantidade de contratações que o clube fez. Trouxe o Mbappé, trouxe o Endrick, para defesa trouxe o zagueiro Huijsen, que veio lá do Bournemouth por 62 milhões de euros, cara. Pagou uma nota pelo Huijsen. Também trouxe o Álvaro Carreiras, lá do Benfica, por 50 milhões de euros para cobrir a lateral esquerda. Além disso, pagou 45 milhões de euros para tirar o Mastantuono lá do River Plate. E não acabou por aí não. Também comprou o Alexander-Arnold, que veio do Liverpool por 10 milhões de euros. Mas o problema não estava na falta de talentos, e sim no excesso deles. E não adiantava trocar de técnico. Saiu o Ancelotti, chegou o Xabi Alonso com aquela promessa de um esquema tático totalmente inovador, tentando fazer o que ele tinha feito lá no Bayern Leverkusen, mas acabou desagradando o elenco, que por mais insano que pareça, no Real Madrid os jogadores mandam mais do que o técnico, pelo menos foi isso que pareceu. Porque com a falta de sintonia entre o treinador e a equipe, adivinha para quem é que sobrou? Pois é, sobrou pro Xabi Alonso fazer as malas e ir embora. Em seguida chegou o Arbeloa, e também não conseguiu melhorar os resultados do Real Madrid. A coisa estava tão feia, tão esquisita, que dentro do vestiário do Real Madrid, o Tchouaméni e o Valverde se desentenderam e saíram na porrada. E o Valverde teve que ser levado para o hospital, porque depois de ele ter levado o soco do Tchouaméni, ele acabou caindo e batendo a cabeça. E toda essa treta que aconteceu na gestão do Álvaro Arbeloa só mostrou o quanto a pressão e a falta de resultados estavam afetando o time. Mesmo com um time estrelado, onde se esperava ganhar pelo menos um título importante nessas 2 últimas temporadas. E é aí que entra o Super Florentino Pérez em ação novamente. É claro que aplicando a mesma fórmula de antes que a gente já conhece, ou seja, vamos comprar os melhores. Mas dessa vez, se a gente comparar com a época dos Galácticos dos anos 2000, tem 2 diferenças importantes que podem fazer com que essa renovação, dessa vez, dê certo. A primeira diferença é que dessa vez não foram contratações pensando somente em trazer jogadores que estavam se destacando simplesmente para ter os melhores dentro do clube. Essas novas contratações foram mais cuidadosas e elas tiveram um foco em resolver problemas em determinados setores do campo, onde já há algum tempo o Real Madrid vinha sofrendo, principalmente na defesa e no meio-campo. Na defesa são as frequentes lesões de peças importantes como Éder Militão, Mendy, Rüdiger, o que fez com que técnicos tivessem que improvisar em vários momentos, como por exemplo colocando o Valverde na lateral ou recuando um pouco mais o Tchouaméni para a zaga.
Tá aí mais um motivo de descontentamento da equipe, porque o próprio Valverde disse em uma entrevista que não nasceu para jogar na lateral. E depois da saída do Modric e do Toni Kroos, o time perdeu a retenção de bola e passou a não ter mais aquele cara que dita o ritmo no meio do campo, tá ligado? O Real Madrid passou a jogar de forma excessivamente vertical e acelerada. Sem contar que o Real Madrid deixou de ter no meio-campo um cara que tinha um índice de acertos de passes acima de 93%. E sem esses mestres no meio de campo, como o Toni Kroos, por exemplo, o Real Madrid passou a sofrer com muitos passes errados na fase de construção das jogadas, muitas vezes perdendo a bola no meio do campo, deixando a defesa totalmente desarmada. A segunda diferença está na contratação do técnico, porque quando o Ancelotti saiu, o Real Madrid contratou o Xabi Alonso apostando que ele faria a mesma coisa que ele fez lá no Bayern Leverkusen, na Alemanha. Mas o clube não tinha entendido que não bastava somente um técnico com novas propostas de mudança, como que era esperado com a chegada do Xabi Alonso. Na verdade, era preciso um treinador que tivesse a habilidade de lidar com tantos egos à beira da explosão. E o Xabi Alonso, vamos combinar, definitivamente ele não era esse cara. E quando ele saiu, veio o Álvaro Arbeloa, que já era cria da casa, mas todos já sabiam que o Álvaro Arbeloa seria um técnico apenas temporário, porque o Real Madrid com certeza iria buscar alguém com mais experiência para comandar o time. E então veio a contratação que fez toda a torcida pensar e ter um pouco de esperança, dizendo assim: agora vai. Porque quem chega para comandar essa renovação é nada mais nada menos que José Mourinho. E dá pra gente dizer que dessa vez o Florentino Pérez foi cirúrgico nessa contratação, porque não se trata de um técnico qualquer, basta saber que o cara conseguiu vencer a Champions League comandando o Porto, uma equipe lá de Portugal, sem tantos caras badalados. Mas quando se fala de Mourinho, tem muito mais coisas que motivaram a contratação dele. E mais pra frente a gente vai voltar a falar disso com mais detalhes, porque ele pode ser a peça principal que estava faltando nesse quebra-cabeça. E voltando aos jogadores recém-contratados, como eles poderiam melhorar a força desse novo Real Madrid? Na lateral esquerda, o Real Madrid pagou 55 milhões de euros para tirar o Cucurella lá do Chelsea. Essa com certeza foi uma contratação muito importante. Primeiro, porque a lateral esquerda vinha sofrendo com lesões constantes do Mendy e também com um rendimento muito abaixo das expectativas do Álvaro Carreras. E segundo, porque o Cucurella tem se destacado como um dos melhores na posição. Na minha opinião, atualmente ele só fica atrás do Nuno Mendes nessa posição. Portanto, é até provável que ele possa substituir o Álvaro Carreras quando começar no Real Madrid. Para a lateral direita, o Real pagou cerca de 20 milhões de euros para o Inter de Milão para trazer o Dumfries. Junto com o Alexander-Arnold, o Dumfries pode reforçar muito ali a lateral. Ele que foi titular na seleção da Holanda nessa última Copa e fez uma temporada bastante regular, onde ele disputou 25 partidas entre o Campeonato Italiano e a Champions League, e nessas 25 partidas ele fez 5 gols e deu também uma assistência. O zagueiro Ibrahima Konaté veio do Liverpool sem custo de transferência e é considerado a solução para a zaga do Real Madrid, que a gente sabe tem sofrido constantemente também com lesões de atletas como, por exemplo, o brasileiro Éder Militão. O Konaté certamente vai trazer mais estabilidade para a zaga por ter boa imposição física e mais velocidade quando a gente fala de recomposição de bola, principalmente quando o Real Madrid estiver marcando em linha alta. E é provável que o Konaté faça dupla ali com o Éder Militão, que no momento da gravação deste vídeo ainda está lesionado. E se na última renovação o Real Madrid trouxe jogadores mais jovens, como o Huijsen, o Carreras, o Endrick, por exemplo, dessa vez a maioria dos jogadores contratados são jogadores mais experientes. É o caso, por exemplo, do Bernardo Silva, que tem 32 anos de idade e chega para disputar vaga provavelmente com o Bellingham, com o Valverde ou até mesmo com o Arda Güler. Ele chega com a função de controlar o ritmo do jogo, de ditar a velocidade das jogadas e também de conectar a defesa ali no ataque. Só que, sem o Modric e sem o Toni Kroos, o Real Madrid precisa de alguém que tenha maior capacidade de segurar a bola no meio-campo e também de criar as jogadas que podem quebrar as linhas de marcação dos adversários. O Bernardo Silva, meus amigos, certamente foi uma das melhores contratações dessa renovação do Real Madrid, mas a próxima que você vai ver é a mais impactante com certeza. Entendo por quê.
A maioria é experiente, mas o Ian Diomandé, esse não. Esse tem apenas 19 anos e sai lá do RB Leipzig e chega ao Real Madrid com uma contratação mais cara da história do clube, cerca de 125 milhões de euros, próximo ali de 738 milhões de reais. O Diomandé joga como ponta esquerda, mas às vezes também joga como ponta direita, então ele vai ser o cara que irá disputar posição ali com Vinícius Júnior, Rodrigo Raio ou até mesmo o Endrick. Na Copa pela seleção das Costas do Marfim, ele jogou lá pelo lado esquerdo do ataque, mas no RB Leipzig ele jogou muito pelo lado direito do ataque. Portanto, depende de como o Mourinho vai armar o time, ele pode ser uma ameaça para os brasileiros Rodrigo Raio ou Endrick. Mas e para o Vinícius Júnior, será que ele pode ameaçar a posição dele? O Diomandé é um bom driblador e também é muito bom finalizador. E se compararmos com o Vinícius Júnior, os números nos campeonatos nacionais na última temporada estão bem próximos um do outro ali, mas com uma ligeira vantagem para o Diomandé. Por exemplo, nos dribles, onde o Diomandé tem 60% de acerto contra 45% de acerto do Vinícius Júnior. Enfim, o marfinense chega para ameaçar as posições dos brasileiros, mas dificilmente ele vai ameaçar a posição do Vinícius Júnior, até porque o Real Madrid renovou o contrato com o Vinícius Júnior, aumentando o seu salário, então o que a gente entende é que o Real Madrid quer o Vinícius Júnior jogando ali naquela posição. É muito provável então que o Diomandé vai jogar ali pelo lado direito do ataque. Para você ver, são tantos jogadores badalados no mesmo time que o treinador vai ter que ter muita, mas muita competência para não deixar que a equipe se perca dentro do seu próprio ego. E é por isso que o Florentino Pérez trouxe o Zé Mourinho, porque o Mourinho é um cara que tem muita experiência, além de ser um cara muito respeitado dentro do vestiário, né? O que é uma característica muito importante para que o clube não venha a repetir situações como a que aconteceu com o Xabi Alonso, por exemplo, onde os jogadores não respeitavam ele. E neste caso, com a chegada do Mourinho, acredito que o ambiente vai ser bem diferente dentro do vestiário, ou seja, o Mourinho vai ter capacidade de comandar todos esses egos juntos no mesmo time. Portanto, material humano tem, assim como tinha material humano também lá nos anos 2000, na época dos Galácticos. Assim como também tinha material humano nessas duas últimas temporadas que o Real Madrid não ganhou os principais títulos. Também tinha material humano, tinha Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo Raio, Endrick, Jude Bellingham e fora o goleiro Courtois, que é um dos melhores goleiros do mundo. E agora o Real Madrid vem para essa temporada, meus amigos, com tudo que tem de melhor e mais caro no mundo do futebol. É impressionante um time com Courtois no gol, Cucurella, Militão, Dumfries, Alexander-Arnold, Konaté, Tchouaméni, Valverde, Rüdiger, Bernardo Silva, quem mais eu tô esquecendo aqui? Bellingham, Mbappé, Vinícius Júnior, agora chegando o Diomandé. Cara, são muitos jogadores bons, fora o Endrick, o Rodrigo, enfim. São muitos jogadores bons e, claro, vão brigar por espaços. Então, como é que vai ficar esse vestiário? Será que vai rolar nova pancadaria? Ou o Mourinho realmente vai saber controlar tudo isso, hein? No futebol de alto nível, não faltam exemplos de que, nem sempre, ter um time chapado de aços midiáticos, o problema vai ser resolvido. É ou não é? Acho que PSG, por exemplo, é a maior prova disso. Porque depois que ele se desfez do Messi, do Neymar e do Mbappé, jogadores badaladíssimos dentro do clube, ele acabou vencendo 2 Champions seguidas. O Barcelona também, apesar de ser um time com jogadores de nome, né? Tem lá o Yamal, tem vários jogadores bons, tem no coletivo a sua maior força e mostrou isso nas 2 últimas temporadas. No fim, parece que o Florentino Pérez deu uma cartada final dizendo o seguinte, ó, tá aí, temos os melhores, agora vai lá e faça a sua parte. Mas e se não fizerem, hein? Bom, com toda certeza é um time que traz muitas expectativas de vitórias, só que acaba ficando no ar aquele receio de que já vimos esse filme antes. E eu não me surpreenderia se, mesmo com todas essas contratações, o Real Madrid acabasse repetindo resultados de outras temporadas, onde fez renovações de peso e não conseguiu conquistar os principais títulos. E você, o que acha? Será que dessa vez vai? Será que vai ser tudo de novo, como foi lá nos anos 2000? Deixa aqui a sua opinião, clique no botão de gostei, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Aproveita e assiste o vídeo que está passando aí na tua tela. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!